papel do jornalista é muito importante para trazer para a gente a informação mais certa possível, né, mais apurada. O profissional de comunicação hoje, eu acho que ele tem que ser multifacetado para dar conta do que o mercado está pedindo, né? Você precisa se posicionar enquanto profissional. Quem sou eu? Enquanto profissional, procuro ter essa conduta ética e lutar pela verdade. Agora, que verdade? O que é verdade? Meu nome é Bárbara Lins, sou jornalista, apresentadora. Entre as diversas funções hoje que eu tenho, eu estou apresentando o programa Mesa para Dois aqui na Rádio Nova Brasil FM. Oi, eu sou Gabriela de Almeida Pereira, sou diretora de Relações Institucionais do Redes Cordiais, sou jornalista. Meu nome é Erika Blaine, trabalho na Record Brasília há pouco mais de 4 anos. Sou jornalista desde 2001, quando eu me formei. Na sua opinião, qual o maior desafio ético que os jornalistas enfrentam atualmente? Um dos maiores desafios para mim aqui foi essa questão do apresentar, né? Eu sempre fui repórter ou colunista e que o meu desafio foi essa questão de apresentação. Aí tem que ter mais jogo de cintura, tem a questão editorial para coordenar também. Então no começo eu tive essa dificuldade, mas eu acho que como tudo na vida, é prática, é experiência e hoje tem sido um prazer enorme, é uma diversão fazer esse trabalho de apresentação aqui na rádio. O profissional de comunicação hoje, eu acho que ele tem que ser multifacetado para dar conta do que o mercado está pedindo, né? Foi esse o tempo que era tão segmentado e que uma função não entrava na outra. Hoje não. Os profissionais têm que sair preparados para ter essa multifunção e ter diferentes habilidades. Eu acho que realmente é uma tendência cada vez maior, está sendo, mas no futuro vai ser imperativo. Existe ali um desafio muito grande hoje em fazer jornalismo, que é você realmente entender, tentar frear um pouco da rapidez que hoje se exige para a publicação de uma notícia, para você poder garantir que ela vai ser checada, apurada, né, e falar com todas as fontes que estão ali relacionadas ao tema. Então, nunca foi tão importante, né, o papel do jornalista. Acho que a gente vive num momento que tem se mostrado cada vez mais relevante, né, que a gente tem essas pessoas que estão produzindo informação. A gente teve uma pandemia que, se não fosse a imprensa e a ciência também, a gente não teria conseguido, né, enfrentar um desafio tão grande, porque a gente conseguiu ter acesso à informação graças à ciência, graças à imprensa também, que conseguiu trazer pra gente, né, e a gente estava imerso em tantas dúvidas ali sobre o coronavírus, enfim. Esse é o papel social do jornalismo que eu acredito. Todos nós somos influentes, todos nós temos responsabilidades, então a gente pode ser um pouco mais, exercer uma influência mais responsável, né, com os nossos pares, familiares, colegas, amigos. Eu acho que é um trabalho que envolve toda a sociedade. Eu acho que o desafio maior é a gente, pelo nosso preparo, pelas nossas leituras, pela nossa vivência, continuar existindo e mostrar o porquê que é necessária à sociedade a existência do jornalista. A gente luta pela democracia, a gente não está mais nessa missão por causa apenas do glamour, do poder, do dinheiro, que isso já teve um dia. A gente ainda continua. Quem prevalece, eu te garanto que prevalece, porque a gente sente uma coisa lá dentro, uma missão, uma vontade de transformar o mundo, modificar para melhor. Mas antigamente a gente chegava nos locais e jornalista. Hoje em dia, fora, não sei o que, fora. E é muito triste isso, porque as pessoas que geralmente falam, eu não assisto TV, eu não vejo um jornal, eu não... Sabe? E são pessoas que acham que estão sendo mais inteligentes, mas na verdade elas estão se permitindo ficar alienadas. E isso é muito triste para uma sociedade democrática. Eu acho que o desafio está todo aí, né? Uma sociedade da informação em que as pessoas estão filtrando informações de uma forma, creio eu, meio equivocadas, assim. Não é deixar de assistir, é você fazer uma seleção do que você precisa assistir para o seu dia a dia, para transformar o seu mundo, para transformar a sociedade, para melhorar sempre. Eu acho que todo profissional tem que saber usar, tem que entender e tem que ficar atento às redes sociais.
Lógico que boa parte do jornalismo tradicional perdeu espaço por conta das redes sociais, mas eles podem trabalhar de forma conjunta. Então aqui mesmo na Rádio Nova Brasil FM a gente tem um trabalho muito legal com a Bianca Torres, que é a nossa social media, que cuida das redes sociais. Tem esse diálogo sempre, né? A gente mostrando para ela o que é interessante, ela trazendo muitas coisas do que estão acontecendo nas redes sociais, do que há de novo pra gente e influenciando a pauta do jornalismo. Então acho que tem muito essa casadinha hoje que funciona bem nos veículos de comunicação. A gente da TV está se transformando, está se digitalizando, está buscando, também é influenciada pela rede social, a gente também acessa as redes sociais e busca ali também notícia. O único problema é a questão das fake news, né? Até que ponto o que está ali é de fato verdade. Aí cabe o papel do jornalista de ir lá apurar, checar a informação, e aí a gente se destaca pela veracidade. Qualquer pessoa poderia, em tese, fazer qualquer notícia e colocar ali, porém, de que forma isso é feito? Aí é onde se destaca o que a gente aprende na faculdade, no dia a dia do jornalismo, que é ir lá, ir atrás, procurar informação, procurar fontes confiáveis e procurar fazer sempre tudo em nome da verdade. Eu tenho sorte de trabalhar na televisão, onde a gente divide as tarefas, né? Eu trabalho com uma equipe, eu não saio sozinha à rua, não levo o meu equipamento, né? A gente tem toda uma equipe, todo um conjunto. Eu tenho um editor de texto, um editor de imagem, então assim, é todo um trabalho conjunto. Mas é, de fato, um caminho sem volta, porque assim, o que se vê é que existem cada vez mais profissionais que se especializam, que têm o dom, que têm a vontade de ir lá e fazer, e conseguem fazer matérias jornalísticas, vídeo, documentários como este que a gente está fazendo aqui agora, de excelente qualidade. O Redes Cordiais nasceu em 2018, a gente é uma organização de educação midiática que faz um trabalho de combate à desinformação e discurso de ódio. O intuito de pensar um pouco mais sobre como a gente pode construir a internet em um lugar mais voltado para o que a gente imaginava que seria inicialmente, um lugar ali de diálogo, de troca. Então a gente tenta fazer com que a internet de alguma forma se torne um ambiente mais saudável, de alguma forma, convidando os influenciadores a estarem conosco e serem emissores de boas práticas de educação midiática. Desde 2018 a gente faz trabalhos com influenciadores, a gente já treinou mais de 280 para falar sobre esses assuntos, para poder quebrar correntes de ódio, de desinformação. Então são pessoas que estão ocupando um lugar muito importante na sociedade hoje. A gente tem, enfim, várias pesquisas que mostram que muitas pessoas têm uma confiança muito maior em influenciadores do que, por exemplo, na própria imprensa, né? Então a gente precisa entender o papel que essas pessoas ocupam e realmente trazer elas para que a gente possa conseguir ter mais aliados, né? Esses são atores muito importantes para fazer esse combate, assim. Então a gente criou essa rede e com o passar do tempo a gente foi entendendo também que para combater a desinformação e ter esses novos atores conosco, é importante a gente também falar sobre informação de qualidade. A gente tem cada vez mais, acho que o papel do jornalista ser esse detentor do que é verdade ou não. Porque acontece isso muito. Muitas vezes as pessoas escutam uma notícia, acham um pouco estranho, e o que eles fazem? Eles correm para um veículo de comunicação consolidado em busca do que é informação relevante. Porque hoje em dia o jornalista tem muito essa função, assim, de você ter essa curadoria, ter esse filtro, ter boas fontes para saber o que é verdade ou não é. Assim, a gente tem um problema seríssimo desses fake news, que cada vez está pior por conta do uso de inteligência artificial, que tem criado vídeos que são completamente deturpados, ou informações que a gente chama, né, tem um termo para isso, que a gente fala que inteligência artificial, vários dos devices, dos softwares que produzem, eles têm alucinações. Então eles criam coisas que não existem. E isso está inundando a internet também de fake news. Eu acho que com o jornalismo de verdade, que alguém tem um filtro que apurou, aí sim o público, pelo menos, vai ter um norte do que é verdade ou não é. Eu acho que você pode se nortear pela inteligência artificial para fazer isso ou aquilo, mas você não pode deixar de ser você. A inteligência humana ainda deve ser superior. Então, assim, as ferramentas estão aí, são ferramentas novas, relativamente novas pra gente, ainda não chegou aqui no meio cotidianamente, e eu acho que a gente tem que refletir muito sobre que uso a gente faz, como a gente pode fazer, como a gente pode se beneficiar dela sem nos anularmos, né? Então nós, jornalistas, temos que usar com cautela, sempre ser questionador, sempre se perguntar o que eu estou fazendo, eu estou me substituindo, eu sou menos inteligente que a inteligência artificial?
Eu vejo isso nas minhas redes sociais também, né? Hoje eu uso o meu Instagram como um portal de notícias também. E eu não dou qualquer coisa. O pessoal sabe que eu tenho uma linha editorial, o pessoal sabe que o que eu dou é verdade. Eu apuro minhas notícias até para isso. Porque eu sei que o meu nome está muito ligado à ética que eu tenho de entregar só informação relevante e informação de credibilidade para quem está do outro lado recebendo esse conteúdo. Eu acho que a gente tem que sempre prezar pela veracidade e não pela velocidade. Agora que o desafio tá lançado e é diário, você tá sempre correndo atrás de ser o primeiro, é claro, mas para ser o primeiro a gente não tá trabalhando só com velocidade, a gente está trabalhando também com credibilidade. Eu acho que credibilidade é o que deve nortear o jornalista. A gente não pode dissociar o fato de que por trás da notícia existem pessoas, por isso a importância da apuração, da ética, da sensibilidade. Esse é um desafio constante, a gente não pode simplesmente, mataram 5 ali, vamos lá e tal. Não é assim, a gente tem que lembrar que são pessoas, a gente faz tudo que a gente faz pelas pessoas, então a gente, às vezes com excesso de informação, com o dia a dia, a gente esquece um pouco. Então eu acho que essa conduta, essa forma de ver o mundo, ela deve ser zelada. A gente tem que lembrar que são pessoas sempre por trás das notícias que a gente está dando. Eu acho que o profissional casa muito com o que eu acredito sobre fake news, né? Que é essa curadoria, o que é verdade, o que não é. Assim como outras profissões, a gente tem um cuidado muito grande, deveria ter, em questão relacionada à verdade. Então, sempre apurar, sempre buscar diferentes fontes. A gente sabe que a verdade é muito difícil, a verdade pura é muito complexo você ter. Mas o papel do jornalista, a ética do jornalista é você tentar abordar o máximo possível de visões sobre um determinado assunto. Para informar, para trazer informação de credibilidade, informação real para o público, seja um internauta, seja um ouvinte, seja um telespectador, não importa o meio, esse cuidado com a verdade e com a isenção. E é um trabalho muito grande de ética também, à medida que você tenta não levar os seus preconceitos, não levar os seus pontos de vista, suas crenças, tem um termo em inglês que é bias, né, para sua matéria. Então, assim, você realmente vê o que é o interesse do público e não o interesse particular também, isso passa muito pela questão da ética. Tem problema em ter uma informação que chegou e já dá e depois ver que não é bem assim, eu acho que a função do jornalista é ter boas fontes. Então, ter sempre, dependendo da área que a pessoa cobre, quem são os principais atores ali, quem são as principais pessoas que detêm a informação original na fonte. Então, ter uma agenda muito boa me ajuda muito nesse sentido, porque assim que surge uma informação, um boato, um rumor, é pegar o telefone e entrar em contato com pessoas que possam checar, validar aquela informação antes de jogar para o público. Ouvir várias fontes, se distanciar delas na medida do possível, criar vínculos também ao mesmo tempo. Parece estranho, mas assim, você deve criar. O jornalismo é um desafio constante, não é receita de bolo. Então, para cada situação, você tem que sempre parar, analisar e verificar sua conduta. Eu acho que as pessoas estão entendendo que tem um peso isso. Então, a gente tem desde grandes portais aqui do Brasil que começaram com essa questão do clickbait, né, de querer clique, querer mais rápido, e viram que isso não dá resultado. Não dá resultado com o público, não dá credibilidade e com as empresas anunciantes. A gente sabe, toda empresa de comunicação é chamada de uma empresa, então ela precisa dar lucro. Para dar lucro, ela precisa de anunciantes. Então, se você tem um negócio que é um negócio meia boca, que é um negócio assim, não tem tanta credibilidade, eu não vou querer anunciar naquele lugar. Então, assim, tem esses cenários que desenham muito, mas para o jornalista de verdade, para os meus colegas, para todo mundo, tem uma pressão muito grande para isso, mas a credibilidade ainda tem muito peso. Assim, ter um trabalho ético ainda tem bastante peso no mercado. E o maior desafio ético é você saber de onde buscar a fonte correta hoje, porque tem tanta informação chegando o tempo inteiro. Para você selecionar o que é verdade, para você entender de onde é que veio aquela informação, é um trabalho hercúleo, é muito complexo, é muito difícil. Então essa acho que é a principal dificuldade. E é isso, a gente vive um momento muito delicado, né? Que o jornalismo está sendo questionado a todo momento, até porque durante muito tempo acho que foi colocado num lugar ali de dono da razão, da verdade, porque as pessoas elas consumiam informação de forma muito passiva e hoje as pessoas não, elas produzem informação, produzem conteúdo, então todo mundo tem mais domínio, né, do que vai ser produzido em termos de informação. Então é muito legal ver como as pessoas estão se apropriando disso, mas também a gente tentar aproximar mais a população da imprensa, assim, né, do que tem sido feito, de como é importante para a gente,
Estado democrático de direito, de fato, né? Acho que a gente tem uma imprensa forte, né? Então que a gente consiga pensar que hoje, com essa rapidez, né, de informação, todo tempo que a gente está vendo tanta notícia que está circulando, o papel do jornalista é muito importante para trazer para a gente a informação mais certa possível, né, mais apurada. Todo jornalista, independente da posição que ele está, se ele tem esse compromisso social, ele deve fazer com que o que a gente aprende no código de ética, na própria ética, né, adotada, que ela prevaleça sempre. Né? Ética é algo que você define como você vai, a conduta que você vai adotar desde cedo, e deveria não ser deixada assim para ser estudada nos últimos anos de faculdade, porque você precisa se posicionar enquanto profissional. Quem sou eu? Eu sou aquele que vou sim buscar a verdade, que vou sim tentar melhorar o mundo, que vou sim procurar ouvir todos os lados, não só um lado ou só o outro lado, são vários sempre lados da história. Enquanto profissional, procuro ter essa conduta ética em lutar pela verdade. Agora, que verdade? O que é verdade?